Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Raro, Direito de Saúde. Bom dia, eu e a minha maravilhosa amiga Janaína discutimos questões extremamente relevantes. É isso ou eu esqueci alguma coisa dessa vez, Jana? Não esqueceu nada. Não esqueci, né? Ai, como sempre, tu já começa o programa fazendo a gente rir, né? Felicidade. Bom, hoje a gente tá aqui com nossos convidados da Causa Nobre, o Igor e com a Ana. Nós vamos falar sobre o Diário Azul. Estamos trazendo como tema hoje, por causa do Abril Azul, então a gente está vindo falar um pouquinho mais sobre autismo, assim como a gente conversou com a doutora Raquel. Hoje a gente vai estar trazendo um outro lado, que é quando a gente está falando sobre as questões inclusivas, quando a gente fala sobre empatia, e acredito que a gente vai ter um papo bem legal aqui. Bom, quero agradecer a presença de vocês, Ana e Igor. Vamos começar por quem? Qual de vocês dois querem começar falando um pouquinho? Ana, vamos lá, Antes disso, eu vou te caracterizar a mesa, porque eu quero pegar esse livro aqui. Pode dar uma folhada nele. Pode olhar. Isso, vamos lá. Então, pessoal, obrigada por ter nos convidado a vir aqui. Tudo muito lindo, maravilhoso. Temos aqui conosco, né, o nosso bebê, o Diário Azul, que ele é uma produção da nossa empresa, que se chama Causa Nobre, que é uma empresa que trabalha com projetos que precisam ter um impacto social em alguma causa. Então, a gente trabalha com outras causas, como o câncer de mama, as crianças, síndrome de Down e outras. E uma delas é o autismo. Já há 5 anos nós trabalhamos com essa causa. E o Igor vai apresentar para vocês aqui o nosso lindo Diário Azul. Falar um pouco sobre ele. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer para nós estar aqui com vocês. O Diário Azul, ele, como o próprio nome já fala, ele tem a intenção de ser um diário, né? O que é um diário? É um registro, dia após dia, mês após mês, de histórias. E essas histórias trazem uma essência, né, das famílias, dos profissionais, de pessoas que vivem o autismo. Nós temos aqui hoje a 3ª edição, mas já estamos produzindo a 4ª edição, que vai sair esse ano, lá por outubro. E vamos lançar também uma edição especial para Portugal, porque já tivemos a oportunidade de estar lá. A gente vai falar sobre isso também, né? Ficamos um período de nômade, né, na Europa, trabalhando o Diário Azul lá. Mas a essência do Diário Azul é justamente a partir de histórias reais de pessoas que vivem o autismo, é poder trazer informação, trazer conscientização e principalmente sensibilizar a sociedade como um todo sobre o tema do autismo, para que haja mais respeito, mais empatia, de uma forma geral, e aí até extrapolando o tema do autismo, mas indo para outros temas também, né? Servindo como um bom exercício para a gente praticar empatia. Deixa eu falar uma coisa que eu achei engraçado, que eu peguei o livro agora e disse que eu ia dar uma folhada, né? E daí eu abri aqui, Jana, e o título é assim: Canabidiol, um tratamento natural para os sintomas do transtorno do espectro autista. Isso é exatamente o que nós estávamos discutindo ontem, ao fazer umas contrarrazões lá do Estado, que o Estado dizia que não havia comprovação científica para o canabidiol para pessoas que estão no espectro. E eu comentei isso porque eu achei super interessante, que é uma coisa que eu estava fazendo ontem, atuando ontem, e agora a primeira coisa que eu abro no livro, né, tu já me dá essa resposta positiva, né? Um tratamento natural para os sintomas. Achei interessantíssimo, só para registrar. O que acontece, assim, na questão do canabidiol, nessa questão, assim, mais prática, é que ele não serve geralmente para todos, porém para muitos, sabe? Então, a gente tem bastante dificuldade de trazer essa questão do canabidiol para a sociedade, por causa do preconceito também, que sendo que não é, o canabidiol, ele não é a droga, né? Exato, ilícita, ele é só uma matéria de dentro que tem na planta, né? Cannabis. E no caso aqui, qual é o nome da planta? Cânhamo. O cânhamo. Não é nem a cannabis que eles usam, é o cânhamo. Que é uma fórmula que eles utilizam de dentro. E serve geralmente para a pessoa com autismo para acalmar essa pessoa também. E tratar algumas comorbidades que ela possa ter. Então, ele não trata o autismo, porque o autismo não tem tratamento. Sim. Ele trata as comorbidades em volta do autismo. Que prejudicam muito a pessoa. Sim, né? sim.
Ele auxilia muito nisso. Até a própria intenção do Diário Azul é abordar o tema do autismo a partir de diversos ângulos diferentes. Então, tu olhaste o tema do canabidiol, né? Feito por um profissional, enfim. Mas a história seguinte, de repente, já vai ser de uma mãe atípica. E a outra história vai ser de uma pessoa com autismo, uma criança, um adulto. Entendi. Aí daqui a pouco vai ter uma professora. Tu aborda todos os... Então, assim, porque hoje um dos desafios é a gente falar de autismo para vários públicos diferentes. Então, quando a gente vai falar de autismo para famílias atípicas, as demandas, os temas são uns. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, para profissionais de educação, da saúde, os temas são outros. Então, o Diário Azul, ele se propõe a abordar por ângulos diferentes para que todos possam ler e adquirir conhecimento e também olhar o outro lado. A gente vê, né, eu acho que é bem pertinente falar sobre isso aqui, porque muitas vezes existe essa demanda das famílias, né, buscando por seus direitos, e aí tem o lado do judiciário, aí tem o lado do professor, da saúde, da educação, é realmente um desafio muito complexo, né? Sim, bastante. E aí a gente tenta trazer diversos pontos de vista para ver uma compreensão maior, um entendimento geral, né? Nós temos uma questão que eu trabalho muito nos processos judiciais, é de tentar levar para o juiz a humanização. Tentar dizer, isso não é uma questão jurídica. Por exemplo, como a gente conversou ali fora, se uma mãe deixar, vamos botar por exemplo aqui, uma criança com autismo que não gosta e não consegue se adaptar dentro de uma sala de aula, ela pode ficar sem ir para a escola? Aí eu e o Ricardo, a gente teve uma discussão horrível, porque o Ricardo não pode. Legalmente não pode. É obrigado. Aí a escola vai lá para a mãe e diz, olha, se tu não levar, nós vamos ter que acionar o Ministério Público. Isso, a escola ameaça, né? Nós vamos acionar o Ministério Público porque a criança não pode ficar sem vir. E aí a criança está em sofrimento, a neuropsicopedagoga está dizendo, Janaína, não dá para ela ir para a escola, não dá, não tem condições, tem que ser abordado, tem que trabalhar de uma forma diferente, mas na escola não tem condições, está traumatizando essa criança. Então, quando a gente vai levar isso para dentro de um processo, não tem fundamento jurídico a não ser dizer, olha para essa pessoa como uma pessoa diferente, tu individualizar ela. E é muito difícil para o juiz, às vezes, entender o que é a outra pessoa. É o que a gente fala aqui, né? Quando a gente teve a ideia do programa, tudo da gente começar, era de trazer essa conscientização, porque a gente fala em direito, mas quando a gente fala em direito na saúde, foge completamente de tudo que a gente vê. Não é a mesma coisa que um direito do consumidor, não é a mesma coisa. Porque quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de famílias, a gente fala de sentimento. Então, envolve muita coisa. E eu fiquei... fala de dinheiro público também, né? De dinheiro público. Que é o que torna tudo mais altamente complexo. Sim. Mas eu fiquei curiosa para saber como que vocês começaram a Causa Nobre. Exatamente, este é o ponto. Que eu tava pensando que tá... Bah, sabe que é uma história, né? Um pouco longo, mas resumindo, mais ou menos, assim. Antes de nós nos conhecermos, o Igor já trabalhava com comunicação, ele é formado em marketing, fiz a faculdade de marketing e tudo. Eu já tinha conhecimento de atendimento ao público também, com outros conhecimentos de comunicação. Já sou formada como comissária de bordo também. E quando a gente se conheceu, a gente conseguiu unir várias das nossas habilidades. O Igor já tinha boa na agência antes e trabalhava com marketing. Daí eu entrei com ele nessa questão desse mundo. E a nossa primeira ação juntos foi uma estratégia de marketing, já quase 6 anos atrás, que era a doação de uma cadeira de rodas para um lar de idosos, o Lar da Fraternidade. E ali a gente fez uma promoção de marketing de vídeos, que cada pessoa contratava esse serviço, e esse valor era destinado para essa cadeira. E nós conseguimos 2 cadeiras daí, não foi só uma. E foi a nossa primeira ação. E ali a gente viu que fazia sentido trabalhar com causas, porque dessa forma a gente conseguia realmente fazer algo, sabe? E dali... Efetivo, né? Algo efetivo, sim, e rápido também, usando a comunicação, todas as nossas habilidades para aquilo.
E dali a gente teve a ideia de fazer um livro de várias pessoas, que era o Degraus Acima. E desse livro também, foi muito legal, muito lindo, nós fomos convidados a fazer outro livro sobre câncer de mama, que era o Lenço da Esperança. Sim, que era um livro que contava histórias de mulheres e das suas famílias que viviam câncer de mama. E ali, para nós, foi um divisor de águas. A gente começou a ver mais ainda sentido além do marketing. Quem sabe como é o marketing, né? Na sua pura essência, geralmente, sem ter um propósito de vida, não tem por que acordar todos os dias. E ali fez sentido para nós. E dali a gente viu qual causa que a gente poderia trabalhar a seguir. E o autismo apareceu através de uma amiga nossa, que se formou psicóloga para ter o melhor tratamento para o filho dela. Há 5 anos atrás, isso. E ali a gente entrou no autismo, né? E nunca mais saímos. A gente ia fazer somente um livro do Diário Azul. Já estamos indo para o 4º, de tantas pessoas que foram surgindo. E aí a gente decidiu fazer do Diário Azul um registro histórico sobre o autismo. Sim, o autismo hoje em dia, eu ouço às vezes em vídeos no YouTube e pessoas falando mesmo, né? Sobre que agora seria uma espécie de moda, né? E isso me deixa tão chateado, porque é desinformação, assim, no nível extremo, né? Sim. Porque, assim, a ciência evoluiu, né? Hoje a ciência consegue perceber pessoas que estão no espectro e tratá-las da forma como tem que ser tratado. Isso não é moda, né? Isso significa que houve uma evolução, né? Médica, clínica, temos né? adultos, né? Sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Sem diagnóstico. O autismo, ele sempre esteve presente. Exato. Até a gente tá num momento de transição cultural, eu diria. Porque a nossa geração, talvez as nossas gerações aqui de nós 4, né? Nós crescemos sem entender ou conhecer o que era o autismo, assim como outros temas. E isso está acontecendo agora. Então, a gente tem uma sociedade que ela está composta por muitas pessoas que cresceram sem essa informação, sem essa conscientização. Sem permitir que a gente mostrasse e entendesse os nossos sentimentos, né? Claro. As nossas Exatamente. emoções. Porque a gente se tornou, nossa geração, somos adultos que não sabemos lidar ainda com as nossas emoções. Exato. A própria depressão, né? Meu É psiquiatra um que grande diga. estigma hoje em dia. Que a depressão, muitas pessoas levam como uma frescura. Mas a pessoa, ela tem tudo na vida. Por que ela tem depressão? Então já é levado como uma bobagem. Tá aí assim. advogando, ganhando dinheiro, trabalhando, Exatamente. tem teu A carro e gente tá em não depressão, entende como a assim? dor do outro ainda. Né? Né? Aí tu fica... Aí a verdade. questão do autismo, ela é mais um exemplo sobre isso, né? Ela reflete a cultura. Então, quando a gente vai nos lugares, por exemplo, fazer palestras ou falar do autismo, a gente toda vez ouve um monte de bobagem ainda, né? De pessoas que estão totalmente desconectadas da realidade, desconectadas da verdade, realmente. E a gente ouve muitas falas de preconceito ainda, as pessoas que acham que é bobagem, que é frescura, que não é bem assim, como tu falou, a questão do... tudo agora é autismo, Isso, do autismo tá na modismo, moda, né? não sei o quê. Mas a gente tem hoje uma prevalência de 1 por 36, ou seja, a cada 36 pessoas, uma, em média, está dentro do espectro autista. Muitas delas ainda não têm diagnóstico, não têm um laudo, mas elas estão na sociedade. E elas estão sofrendo. Exato, é isso que eu ia te falar. Porque, embora não haja diagnóstico, né? Tu não passa a sofrer a partir do diagnóstico, Ao né? contrário. É ao contrário. Sim. Né? E é isso que eu fico pensando. Não, espera aí que não faz sentido essa fala, porque... A pessoa... Eu não sei por que não busca médico. Quer dizer, até sei, né? Até sei que não é fácil, né? Buscar médico psiquiatra. Pelo SUS, o SUS atende, mas assim... Demora um pouco. Eu sei porque a gente faz ação dessas de fila de SUS, que demora excessiva. Mas nossa ação E a gente tem feito por 3 anos. Ações de autismo é 9 anos. 9 anos. Na fila de espera para consulta com o neurologista. Nossa, Meu Deus. E a gente tem muita demanda disso, sabe? Quando a gente ouve as famílias e coloca no livro, até as que não foram pro livro, sempre tem essa demanda recorrente, sabe? Das mães sobrecarregadas, buscando por seus direitos,
direito do seu filho, e sempre na luta, às vezes para coisas bem básicas, assim, né? No que envolve a saúde e a educação. E isso é muito recorrente, né? Então, a gente tenta... Primeira coisa que a gente fala, né? É tentar trazer o assunto à tona, porque quanto mais a gente trouxer o tema à tona, as próprias políticas públicas têm que se movimentar mais. Isso. Essa é a nossa intenção, o que tu faz sabe? aqui, na verdade, é mecanismo de efetivação de política pública, né? Sem dúvida. Tu tem uma história, essa história gera um trabalho efetivo, pleno, e isso serve para elucidação de inúmeras questões. Então, é política pública, né? Claro. Até um exemplo que a gente pode dar é seminários que a gente tem realizado em municípios. Então, a gente tem batido na porta dos municípios e, olha... Queremos fazer um seminário, Nossa, legal, parceria, sem custo, nos consegue um lugar, a gente vai lá e vai convidar a comunidade, vai falar de autismo. Beleza? E aí, todo lugar que a gente vai, vem as pessoas, vem as famílias e relatam, ó, aqui tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo e tal. E a gente sempre fala, olha, o primeiro passo é o que a gente está fazendo agora aqui. Ontem mesmo nós estávamos no município aqui do estado, lotou o lugar... E as pessoas têm essa demanda, têm essa coisa trancada, sabe? Para querer cobrar seus direitos, exigir. E a gente fala, a primeira coisa que está sendo feita, está acontecendo agora, que é a gente mostrar aqui para o município, mostrar para todos aqui, para os representantes, que existem famílias, existem pessoas que precisam ter seus direitos atendidos. A gente não pode ficar quieto, a gente não pode ficar calado. Sabe, Igor... agora tu tava falando isso, e eu estava me dando conta aqui, que eu comecei a conhecer a história, a forma como se desenvolve, etc., do autismo na advocacia. Tu não pensa que antes de eu atuar em direito à saúde, eu sabia. Eu sabia que existia. Agora, eu achava que era uma doença de cunho neurológico, sei lá, não tinha muita informação. Aí, quando a gente começou a atuar nos processos de autismo, de doenças raras. E eu comecei a ler os laudos médicos e procurar informações sobre aquilo. Eu falei, opa, é diferente. E nós temos vamos ter que esclarecer isso na petição inicial. Sim. Porque provavelmente o magistrado que vai atuar nesse processo também não tem esse conhecimento. Porque não é exigido dele, né? Nós podemos organizar, inclusive, um seminário, uma palestra para essas pessoas. Porque como que eu vou servir essas pessoas se eu não sei o que essas Olha pessoas que o TJLS fazem? tem essas medidas de seminários, é legal, hein? Faz 11 anos que a gente tenta, através do Instituto, através da associação, a gente convida Secretaria de Saúde, nós convidamos o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, mas normalmente é sempre os mesmos, as famílias que participam dos seminários. Porque a gente sempre tentou levar, né, essa questão de levar informação para as famílias em relação a tratamento. Eu comecei a falar de direito muito mais depois do falecimento da presidente da associação. Então, assim, antes disso, eu realmente, nas palestras, a gente ia sempre buscando levar informação para tratamento, como o que precisava, para o caso de doenças raras. Em relação ao Poder Judiciário, e o que eu vi agora, porque daí me convidaram, porque como presidente daí do Instituto, eu fui convidada para dar uma palestra falando sobre o Instituto, políticas públicas, no mês de conscientização das doenças raras ali na Assembleia. Então, aí a gente está, o pessoal do Poder Judiciário, a gente está com deputados, aí tem o poder público ali envolvido, tá? A Secretaria de Saúde, os responsáveis pelo SUS, mas quando eu digo que eu sou advogada, eles olham assim... Ficam... Já começa. Mas porque passa por isso em muitas e aí entra aquela questão assim, aí sempre tem, né, alguém que fala eles nos culpam de dizer no cofre público. que daí diz assim, ó, vocês não aguardam, porque quando vocês entram com a ação judicial, tu tira quem tá na prioridade na fila, tu passa o teu cliente. Aí eu peguei, não, a culpa é minha. Exatamente. A culpa é minha, que os outros não procuraram os seus direitos antes. Ou que o Estado não licitou um atendimento decente. Se o Estado licitar um atendimento decente para as doenças raras, não tem ação judicial.
Sim. O Poder Judiciário não pode ser interpretado como um agente reprovador, assim, de implementação de outras políticas. Não. Ele está determinando implementação forçada com base na lei, já que o Estado não fez, né? Eu vou esperar o Estado, estou aqui com o meu Sahara e vou aguardar. Vou aguardar. Não vou aguardar, eu vou acessar o Poder Judiciário e vou dizer, ei, eu também sou prioridade. Né? E o mesmo acaba acontecendo com o autismo, porque o que a gente tem visto, as demandas aumentaram judicialmente graças depois da lei Romeu-Mion. Aí começou as pessoas dizerem assim, não, a gente pode demandar, porque as pessoas não sabem. Tem creche, não tem vaga para creche. Aí a mãe se descabela para poder conseguir trabalhando em 2, 3 empregos para... mas se tu entrar com ação judicial, o Estado tem o dever de pagar a creche. A pessoa não sabe. O INSS nega benefício de prestação continuada para pessoas autistas porque entende que autismo não é deficiência. E coloca isso no processo administrativo. Não foi identificado agente de deficiência. Pra gente Tem uma ver... lei que diz que é. Pra gente ver, pra gente ver como a coisa ainda está engatinhando, né? Muito. Porque é uma contradição dentro dos próprios órgãos, às vezes, né? Que acontece. Uma vez a gente ouviu de um pai falando a respeito disso também, que ele, se eu não me engano, ele estava tentando um financiamento. Não lembro se era de um imóvel ou de um veículo. Mas tem lá como colocar, né, a questão da criança com deficiência, ter uma série de acessos ali diferenciados. E não havia essa opção no sistema de um banco federal, né, que faz esses financiamentos, enfim. Não estava lá. Não existia ainda essa opção, sabe? Complexo, né? Então, a gente vê que tá a lei para ser cumprida, mas que não é. Muitas vezes não acontece. E aí, é muito... Eu não diria engraçado, porque não é engraçado, né? Mas é curioso que tente se culpar quando se busca esse que é um último recurso. Se chegou nesse ponto, é porque as famílias tiveram seus direitos não cumpridos. Sabe? Então, a gente ouve direto, sabe? E no livro também a gente traz histórias mostrando a luta das famílias, das pessoas com autismo, que têm seus direitos negados. Aí, quando a gente vai falar, por exemplo, para famílias atípicas, a gente sempre procura trazer, na nossa visão, algumas dicas de o que elas podem fazer, né, para mudar o cenário. Uma dessas dicas é sempre buscar conhecimento para saber quais direitos elas têm. Outra coisa é exercer seus poderes. Então, por exemplo, a gente faz muitas palestras e treinamentos para empresas, mostrando para as empresas que elas precisam entender de autismo para atender bem as famílias atípicas e as pessoas com autismo. E seus funcionários que possuem filhos com autismo. Também, muito. E aí a gente fala para as famílias, olha... Estão sendo demitidos. Exerçam seu poder de consumidor, por exemplo. Se vocês vão num mercado e esse mercado não respeita os acessos prioritários, o símbolo do autismo, ou não está preparado, busque um outro. A gente não pode alimentar organizações, instituições que não estão olhando para a causa. Sim. Então a gente bate muito nessa tecla. A gente tem que exercer nossos poderes, né, de cidadão, de consumidores, de eleitores. Exatamente. Nós temos poderes, né? Temos que olhar bem para escolher bem. Na questão do autismo também, não somente o autismo, né, mas como o assunto é esse, existem vários problemas em várias áreas, tanto na educação, na saúde, na questão familiar também, na questão da pessoa se autoconhecer, mas eu acredito que o autismo, ele chegou assim nesse mundo para ensinar as famílias, ensinar os órgãos responsáveis por leis, ensinar e abrir os olhos. Ele tá aí como um boom, né? A gente vê na questão familiar, ensinar os pais que aquela criança, ela precisa de atenção. Assim como a criança típica também precisa de atenção. Então, o autismo, ele está aí para ensinar a humanidade. Nós estamos vivendo um momento de transição, assim, sabe?
eu acredito. De transição em que as pessoas que não vibrarem na mesma energia do bem, elas vão ter que se adaptar de uma forma muito mais rápida para conseguir viver nessa humanidade. Sim, porque hoje em dia é intolerável, né? Sim, é intolerável. Assim, na questão das empresas também, que precisam se adaptar a isso, de uma forma ou de outra, sabe? Porque as leis estão aí para serem cumpridas. Eu falo isso constantemente. No último episódio até que a gente gravou, que nós gravamos com nossa querida ex-professora de Direito Constitucional, porque a gente estava falando exatamente dos direitos fundamentais. Bastava a Constituição Federal para todo mundo ter seu direito de acesso à saúde e tratamento à saúde. Não precisava de mais nenhuma lei, mas a gente tem a lei do SUS, a gente tem a lei do autismo, a gente tem leis e PCDTs, todas as garantias tem. E aí as pessoas falam assim, não, mas não é cumprido. Eu não consigo, eu não tenho acesso. Então, eu falo muito isso. Quando eu atendo uma família, eu digo assim, ó, eu não queria que ele precisasse entrar com ação judicial, porque eu sou mãe. Uma ação judicial nunca é fácil. Tu nunca sabe quem é a pessoa que vai julgar o teu processo. Uma coisa é tu me conhecer, tu confiar em mim. Exatamente. Dizer assim, não, o meu advogado vai fazer o máximo. Mas às vezes o advogado pode fazer o máximo, mas tem um juiz que diz assim, eu não dou. Em que política pese as pública. alegações da parte autora, este juízo... E aí, o que faz? E aí tem que recorrer e perder mais 6 meses para convencer um desembargador, e aí vai. Aí o baile chega. Agora... 2 anos, 4 anos, aí vai até pro conseguir STJ. tratamento. Sim. Dentro dos nossos objetivos com o projeto do Diário Azul, que acabou se tornando muito mais que um livro, hoje ele é um livro, mas ele também é seminário, é palestras, é treinamentos, é sensibilizações. Comercializam ele? Sim. Até porque não somos do terceiro setor, né? Nós somos uma empresa de alto impacto. Então, o Diário Azul é um dos nossos produtos que viabilizam que a gente continue avançando cada vez mais, né, na nossa atuação. Mas a gente também faz muitos eventos em parceria, como esses seminários mesmo que a gente faz nos municípios, eles são totalmente gratuitos para a população, né? E não tem custo nem para os municípios. A gente chega e olha, a gente quer fazer algo aqui, vamos fazer. Sim. E o engraçado é que geralmente a gente faz os seminários e quase sempre é o primeiro seminário da história da cidade. Sim. É incrível, sabe? A gente chega, vamos fazer um seminário de autismo aqui. Olha que legal, nunca foi feito. Nunca aconteceu, a gente tá em 2024, 2023. Então, quer dizer, uma das ferramentas que a gente tem é colocar isso em evidência. Porque se ficar num cantinho lá... Não, se ficar no cantinho... Política pública não acontece, os representantes, o judiciário, vai deixar pra lá também. Pra ninguém daí, no caso. Então, a gente tem que se acostumar a sair do nível de mediocridade mental, sabe? Ou seja, a gente recebeu só isso aqui, então tudo bem. Não, nós temos direitos e nós temos que levantar para cima esse conteúdo, né? Ontem mesmo, né, nós fizemos um seminário e as pessoas, porque eu tenho tal demanda, olha, a primeira coisa é falar sobre o assunto. E para falar, nós temos que entender do assunto. Então, quando a gente vai nos lugares, a gente gosta que estejam representantes públicos, secretários, diretores, porque eles precisam ouvir também. Eles precisam entender. É um absurdo que muitas vezes um representante público ainda chame autismo de doença. E a gente ouve, porque é importante tratar dessa doença e tal. Você sabe que no judiciário é usado assim, a rodo. Sim, porque inclusive, se tu tudo não que usa, inclui tu não ganha CID, tutela. Se Entendeu? não é doença, não ganha tutela. Sempre que eu escrevo, eu falo, ok. Entendeu? Mas é o que o procedimento Mas pede. isso são desconstruções. Mas é aos poucos. A questão da saúde mental, no geral, Vou te ela dizer, é muito assim, banalizada. Que é complexo, Geralmente assim. é a frescura, é bobagem. Se endireita e faz acontecer. No que não é assim. A saúde mental ela precisa, sim, de mais atenção. Muita atenção, né? Porque ela baliza o teu ser. É tudo, né? A questão é muito grave, é muito séria, entendeu? E, tipo, a gente nem precisa falar especificamente de doenças com limitações mais evidentes, né? Porque existem doenças que não possuem uma limitação evidente no momento em que ela surge, mas se tu esperar muito,
eu tive depressão e eu levei um tempo para perceber. Uhum. Quando eu percebi, depois de um ano, tu já não se lembra, porque eu fui assim... Geralmente é o fundo do poço, né? Exato. Aí quando eu bati, eu falei, gente, não deveria estar aqui. Aí eu me dei conta, aí começou o meu processo, entendeu? Mas isso que não era uma doença rara, não era uma doença aí banal, né? Agora a gente tá falando de uma coisa que digamos, que não tem essa facilidade, né? É que a empatia com o próximo. É o que a gente fala sempre, assim, ó, de tudo. Eu acho que a gente vai se conectando, né? Quando eu conheci vocês, eu olhei vocês, eu assisti a palestra de vocês lá em Canoas, e eu fiz assim, ó, Priscila, tenho que levar eles no podcast, tenho que conversar. Por quê? Bem como tu falou, eu acredito que as energias se conectam. Então, acho que a gente faz um trabalho diferenciado. Não é que a gente seja melhor do que ninguém, mas a gente consegue ter um olhar mais humano para essas famílias. Que faz a diferença então, nesse momento, sim, né? eu digo, a gente teve acho que quando a gente gravou com a Luana, que a gente falou sobre luto, foi muito para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre mães enlutadas. E não sabia que me enquadrava nisso, né? E que a gente tem, e isso eu falo trabalhando na terapia há 3, 4 anos, que é uma coisa assim, ó, sim, tem uma tristeza constante dentro de mim. Eu acordo todo dia com essa tristeza, mas eu tenho mecanismos que eu fiz mediante ressignificação, com o meu trabalho, de seguir com aquilo de forma positiva. Né? Digamos, não vou ficar, não vou deixar a tristeza aqui, fica aí quietinha e vou transformar isso em outra coisa. Mas tem outras pessoas que não conseguem, tem outras mães que não conseguem. Hoje de manhã, quando uma mãe me ligou dizendo que o filho havia falecido essa madrugada, eu fiquei no telefone das 8 até as 9, eu sou advogada, não sou psicóloga, fiquei ouvindo ela chorar no telefone, porque eu sabia que ela precisava disso, e isso é porque eu sou humana, é porque as pessoas precisam disso. Ela está passando pelo momento mais difícil da vida dela. E isso não tira o momento mais difícil de quando uma mãe tem um diagnóstico com autismo, ou quando uma pessoa tem um diagnóstico com depressão. Todo mundo, quando recebe, eu acho, a notícia, né, de que está passando por uma situação difícil ou que se torna atípica, ela precisa de suporte. Eu até queria pontuar, né, reforçar uma coisa que a Ana trouxe aqui sobre o autismo ensinar, entre aspas, pessoas, famílias e sociedade. Porque a gente tem muitos direitos que estão lá, né, no papel, muito bonitos, assim. Eu adoro, são todos Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem legal. A teoria é linda, A gente tem lá, em muitas cidades, a lei que diz que é proibido a utilização de fogos de artifício com estampido, por exemplo, né? E aí é falado, ó, não pode, tá na lei, é proibido. A lei tem. Por que é proibido? Aí tem as campanhas, tal, folheto, televisão, internet e tal. É proibido porque é ruim para as pessoas com autismo, faz mal para os animais, faz mal para os idosos, para as pessoas que estão doentes, tal. E a lei que não pegou, né? E aí o que acontece? O que a gente vê Natal, Ano Novo e tal? As pessoas... O jogo do Grêmio, do Inter e tal. As pessoas não cumprem e sabem. Então, uma das coisas que a gente sempre analisa, assim, não só falando de autismo, mas de qualquer coisa, é que é necessário uma evolução do ser humano. Evolução do ser humano. Mas essa dos fogos é excelente, porque não pode, mas vende ainda, né? Sim, se vende, se compra, e se utiliza, né? e não se fiscaliza. Então, o que a gente quer dizer? Que o trabalho vem antes do falar de autismo, porque a gente precisa trabalhar nas mentes e corações do ser humano. A pessoa que sabe que faz mal, de repente, pro vizinho que tem um filho autista, e ela solta um foguete, cara, ela não vai estar sensibilizada nem pro autismo, nem pro câncer de mama, nem pras doenças raras, nem pro machismo, sabe? Pra nada. Porque não é o tema, vem antes, tá no ser humano, tá na mente e no coração. Então, toda vez que eu e a Ana, a gente vai nas palestras falar e tal, uma parte é sobre autismo, mas grande parte também é sobre sensibilizar as pessoas, para que haja uma virada de chave, entende? Porque se ela virar a chave
e começar a ver a vida de uma forma diferente, entender um pouco mais o porquê que a gente tá aqui, qual é a nossa missão, cara, ela vai ser muito mais sensível pro autismo, pra questão de racismo, pra questão de tudo, sabe? Não é a questão do assunto, é o que vem antes, que eu vejo que ainda é o grande problema, sabe? Que faz com que a gente não olhe, não se importe muito com as dores que não são as nossas. Então, assim, isso não me interessa. Aí, um dia, bate na porta. Aí, tive um filho, tá dentro do espectro autista. Ou nasceu com uma doença rara, ou com uma deficiência X, Y, sei lá. Ou sofre um acidente. Também. E aí, não, agora eu peço que as pessoas tenham empatia comigo. Agora eu peço que as pessoas olhem pra minha causa. Poxa, mas antes não existia. Então, a mensagem que a gente sempre dá é: galera, vamos olhar para as dores que não são as nossas hoje, como se fossem. Porque é essa a grande sacada, De entende? modo a desenvolver o mínimo de ser simpático, né? O conceito da empatia é esse, né? Começa por aí, né? A gentileza, aquela gentileza gera É que gentileza. eu falo o mínimo já. O mínimo, Porque é o Ela mínimo tá a tão ser feito. assim, no surto, sabe? Que qualquer nível de empatia que tu desenvolver por uma pessoa, pra mim, já tá legal, assim. Que é o básico do ser humano, né? Como ela tem que agir. Porque daí tratam bem os animais, né? E eu conheço muitas pessoas assim, né? Que tratam super bem e tem que tratar mesmo. Eu, né? Enfim, sou um deles. Mas eu não esqueço de tratar bem os meus semelhantes, né? Os meus pares humanos, né? E eu conheço algumas pessoas que elas não estão preocupadas contigo. É meio Sheldon Cooper, assim, sabe? Tipo, assim, esse problema me afeta? Não? Então, sofro em silêncio. Não é bem por aí que a gente quer estar, né? Sim, Né? Mas O Sheldon E como é milhares de pessoas, assim. tipo assim, não dá pra ser assim, porque eu vivo em sociedade. Como é que eu não vou estar preocupado com a mazela do outro? É uma lei de causa e efeito, né? Tudo Agora que tu faz realmente vai voltar pra ti. A gente tinha uma cliente agora que foi ao cinema, e daí o único local que tinha por cadeirante, o cadeirante que fica assim, ó. Gente, Mas tinha lá o espaço. O espaço Ué. bonito. É a inclusão, né? Inclusão que não existe. Pegaram o lugar tem da aqui. lixeira, tiraram a lixeira, colocaram um símbolo de cadeirante e enfiaram a pessoa lá. Para! Isso é total. Quem fez aquele sistema tá cagando. Tem uma situação... Entendeu? A pessoa nem ficou preocupada com o ser humano que ia ter que assistir um filme de cabeça pra cima. Como assim? Sim. Eu fiquei pensando depois em casa, eu falei, mas peraí, cara, como é que alguém aprovou isso? Não existe isso, cara. É o mínimo, assim, a pessoa, ela não pensou o mínimo. Porque se tu pensa o mínimo, tu fala, não, Não pegou uma cadeira de rodas e foi tentar viver a experiência daquela pessoa. Exatamente, exatamente. Eu fiz um post, eu acho, foi mês passado. Um dos nossos clientes com AMI. E a gente conseguiu a medicação para ele lá, que é o Zolgensma, que é uma medicação que possibilita que a AMI não avance. Que a doença rara é uma doença normalmente degenerativa, né? Então, essa medicação é uma das medicações mais caras do mundo. Aí ele foi 2 aninhos, acho que ele faz de aniversário dia 8 de março, dia 12, ele recebeu a medicação. E eu, Janaína, não a advogada, né? Mas eu, Janaína, resolvi ir no hospital de clínicas, que a mãe pegou e disse, eu fiz uma camiseta para te dar, doutora. Mandei fazer balões com o nomezinho dele, o dia Z do Kenny. Cheguei no hospital de clínicas com os balões. Gravei, tirei foto com ele. A gente fez uma festa dentro do hospital. Que legal. E aí teve um comentário dizendo para mim assim, ó, às vezes eu vejo que principalmente o meu Instagram pessoal, porque eu gosto de trilhas, porque eu gosto de cachoeira, porque assim, não parece um perfil de advogada. Aí eu fiz assim, qual é o perfil que tem que ter? Não olhem o meu. E não, a gente passa, ele também, o Ricardo, por ser um homem gay, seguidamente disse assim, mas o perfil pessoal não é um perfil de um advogado. Eu disse, qual é o perfil que tu tá falando, né? Qual é o perfil? E aí eu resolvi fazer um post falando sobre isso, sobre seres humanos, né? O que é ser humano? É um ser seguidamente em evolução.
a gente está seguidamente em evolução. Então, claro que nenhum de nós aqui somos iguais, cada um é diferente. E isso, quando a gente fala em doenças raras, quando a gente fala em autismo, é isso, é aceitar o outro como ele é. Eu escrevo em letra amarela, Sim. escrito individualização do paciente. Senão não me serve. Não é? A gente coloca isso porque não serve pra gente. Sim. Porque o que o magistrado, ele faz assim, ele recebe a ação e diz, autismo, nota técnica. Não pode conceder. E não concede. Ainda E mais logo- autismo, que é um espectro, logo né? Ele só lê a nota técnica, que existem inúmeras para doenças. É. Então, o que tu faz? Eu te trato como uma doença e não como um ser humano que que possui uma mazela transitória ou não. Sim. Mas tu não pode me resumir a doença que eu tenho, até porque eu tenho inúmeras, seria horrível. Sim, a pessoa não é a doença, não é a síndrome. Então seria péssimo, entende? Sim. Aí eu vejo isso, tchê. Eu grito e falo pra ela de novo, olha só. Nas nossas palestras a gente frisa a mesma frase, é repetida acho que umas 50 vezes. Cada autista é diferente. É exatamente essa palavra. E isso a gente leva pra tudo, né? Que nem eu disse, o autismo ele tá aí pra nos ensinar. Porque acho que só assim, com essa forçada, sabe? Pra se aprender sobre o ser humano. Porque, né, até eu tenho uma frase que eu gosto sempre de falar nos lugares que eu vou, que é que a gente vive uma idade média moderna. Porque nós temos tanta informação, tanto conteúdo na mão ali. E o que a gente faz com isso? O que a gente aprende? Nós temos os mesmos problemas pessoais e humanos da Idade Média e antes da Idade Média também. Questões de problemas na saúde, questões de problemas com as pessoas, questões de respeito, questões de falta de empatia. A mesma coisa. Inclusive médica, né? Tipo, às vezes Inclusive eu vejo, médica, sim. que é o pior de tudo, sabe? Às vezes eu ouço umas histórias de alguns clientes que foram médicos para pedir um laudo específico, porque precisam ali do tratamento e tal. O médico, ele nem conversa contigo. Nem olha no teu olho, né? Não, tu vai fazer esse aqui que tá na minha lista, aqui no meu iPhone, que eu vou olhar quando é autista. Eu juro que é assim, gente, não tô brincando, não. Sim. Entendeu? Daí a gente tem que trocar de médico, ou então, e fazer todo um balanço, assim, pra... Sabe? Eu fico meio... Eu não compreendo bem aonde que vai isso, sabe? Por que rola assim? Eu até penso, assim, dá pra fazer uma analogia, como a gente falava antes de entrar no ar, né? Que esses setores todos, eles refletem muito a sociedade. Eles refletem tudo a sociedade, né? Sim. Então, na área médica, na área do direito, mas vamos se apegar à área do direito, né? Temos aqui vocês que são do direito. E lutam e buscam e tal. Se a gente voltar um pouquinho, não é muito, é um pouquinho atrás, até algum tempo atrás, pessoas negras não poderiam frequentar determinadas faculdades. Jesus. Agora há pouco. Vamos falar sobre o voto das mulheres. Péssimo. Foi agora esses dias. Só que isso estava na lei. Se alguém Mulher viesse era um objeto, né? Se alguém fosse falar, não sei o que, não, como tu disseste, Tu vamos estás falando de coisa recente, né? Mas mais recente ainda, pessoas do mesmo sexo que podem ter família. Exatamente. Meu Deus. Mas aí, olha só, aí as pessoas assim, a gente quer ter os nossos direitos. O que ele fazia? O que tu disse agora. Então tá, vamos ver o que tá escrito aqui. Não pode. Não pode. Pum. É. Não, mulher não pode votar. Pessoas negras não podem frequentar a universidade. Pô, foi agora, esses dias. Esse exemplo que tu deu também é sensacional, porque é mais recente ainda. E a gente tá em 2024, né, gente? Assim... Então, eu vejo assim, que esses setores todos, e na parte do direito, principalmente, reflete a sociedade como um todo. O que a gente precisa fazer e como a Jana falou, desconstruir, né, e reconstruir a sociedade. A partir daí, as coisas vão mudando. A partir de muita luta, mas de muita mudança cultural também, né? Porque tudo reflete a cultura de um povo, né? E pro autismo tem gente letrada, não é? Assim, pessoas que cursaram faculdade, cursaram cursos de mestrado, etc e tal, possuem um cargo público interessante, enfim, ganham bem e defendem que o tratamento do autismo é eletivo. Pra gente Posso ver, imprimir né? e te mostrar.
Entendeu? Porque é isso. Ontem que casualmente eu vi isso tudo, eu fiquei chocado. Eu falei, não, ela escreveu errado. Vou ler de novo. Não, era aquilo mesmo. Meu Deus. Que o Estado não tinha que fornecer, porque o Estado não é gravidade. Então é eletivo. Que eletivo? A gente tá falando de um tratamento para impedir déficit cognitivo e uma série de fala, né? Porque, assim, como o autismo, ele é diferente em cada pessoa, se eu não faço a individualização do paciente que a gente tava falando, eu caio na besteira de falar esse tipo de coisa no bojo de uma ação judicial ou em outros locais qualquer, né? Esses dias eu assisti um podcast de uma psiquiatra e ela falou isso, eu fiquei chocado. Ontem agora, mesmo nós ouvimos uma mãe contando a história da filha, e a filha dentro do espectro autista, passado um tempo, ela também foi para depressão, né? Porque não é levado em consideração, muitas vezes, que a gente tem ali várias comorbidades associadas ao autismo. Então, vai se deixando, não vai se prestando assistência para aquela pessoa, e aí as comorbidades associadas vão aumentando, vão se agravando, e quando vê, chega num estado que a pessoa está regredindo na fala, ou nas atividades do dia a dia. Então, a gente tem que trazer sempre à tona que não é qualquer coisa, sabe? Não é... e aí as leis têm que vir muito nesse sentido. Por isso que a gente tem que falar cada vez mais. Quando a gente vai, por exemplo, e da área do direito também entra, né? A gente vê vários cases que às vezes circulam na internet de empresas, de lojas que atendem mal as famílias atípicas, ou desrespeito a pessoa com autismo. Muitas vezes essas empresas acabam tendo um gasto, um prejuízo muito maior com processos e com reputação, porque lá atrás não investiram ali uns pila para capacitar suas... Não faz o menor sentido uma empresa, seja ela qual for, que atenda o nicho que for, não implementar algo tão simples e banal como isso, né? Mas a gente ainda tem que lutar. Todos os dias eu e a Ana, a gente contata as empresas, vamos fazer uma capacitação aqui, para pelo menos o pessoal entender o que é autismo, quais são as características, sabe? Vou contar uma coisa agora sobre isso, porque esses dias eu vi um vídeo de uma moça autista, que eu não lembro o termo que ela usou para dizer que ela não parecia autista, mas ela usou um termo lá, tá? Que eu não lembro agora. E ela tem o cordãozinho com o crachazinho que identifica a situação, enfim, né? A situação toda. E ela tava reclamando que as pessoas que já haviam chamado a polícia para ela na fila do supermercado, porque ela tava na fila preferencial. E ela conseguia se explicar dizendo que não, que ela tava ali porque ela tinha uma condição, tinha um laudo e tudo mais. E mesmo com o laudo em mãos e com o cordãozinho bonitinho lá, ela saiu da fila preferencial e foi para a fila. Olha o bolo que deu, porque a pessoa simplesmente estava na fila preferencial. E porque é a falta de empatia da pessoa que chama a polícia. Total. Não, pelo amor de Deus, pra isso. Até se ela não fosse autista. Exato. Deixa a pessoa na fila, gente. Não sabe o que ela tá passando, se ela tá com uma urgência, se ela não tá se sentindo mal. Exatamente. É de saber se colocar no lugar do outro. Eu fico pensando nisso quando me xingam no trânsito. Eu fico pensando, o que será que essa pessoa passou? Mas essa do trânsito é boa. Foi legal porque eu tenho uma analogia de forma insistente. Eu tenho uma analogia legal sobre o trânsito que eu gosto de fazer, que é o seguinte: quando a gente fala, né, empatia e tal, né, tudo, eu tenho uma tese, tenho uma teoria que a pessoa se comporta no trânsito como ela se comporta na vida. O trânsito é um reflexo de muitas coisas, real, pro bem ou pro mal, né? Vamos lá. Mas vou dar o exemplo negativo. Tá andando, aquela pessoa que do nada corta a tua frente. Não dá sinal nem nada, azar do goleiro. Eu corto dela depois. Corta, e vai, e buzina. Aí passa o cara, não sei o que. Ela não tá nem aí pros outros no trânsito. Provavelmente isso vai se refletir, porque é comportamento, tá internalizado nela. Até a gente brinca assim, né? Cara, pra um cara assim... Tu vai falar de autismo pra ele, ele vai rir. Como? Ele sabe? Não. Então, assim, aquelas pessoas que expõem as outras ao perigo, às vezes tu tá indo pra praia, sei lá, os caras do nada, atravessam e cortam. Se tu morrer, ele não tá nem aí. Lascou-se. Cara, não adianta falar de autismo pra essa galera.
Porque vai falar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Essa é a verdade. Essa é a verdade nua e crua. Então, a gente volta sempre ao mesmo ponto. Aí falasse de empatia, né? Mas, cara, tem que dar uns passos atrás, sabe? Essa questão do mercado, a gente ouve muito das famílias, das mães, que várias vezes, muitas histórias, da caixa do mercado fala assim, não, mas tu não tem cara de autista. Tu não tem cara de deficiente, sabe? Ou então de os próprios, as pessoas da fila criticarem, tu tá fazendo o que nessa fila aí? Fila de lotérica. Por que saiu com a criança? Por que vem pro mercado com a criança? Essa eu já ouvi. Se quisesse respeito, ficava em casa. Eu ouvi e eu fiquei... Ele vai tirar uma arma a qualquer momento. Ela deu cartão de advogado pra eu ele. Falo. Se quiser... Se eu ver alguém sendo maltratado... Quer me contratar? Eu vou na hora, eu nem preciso me contratar. Eu compro a briga já dentro do... A minha pergunta tinha outro propósito. Era de saber o seguinte, se nas palestras de vocês e tal, vocês enfrentam essa temática. Por exemplo, assim, porque como existem muitas formas manifestadas de transtorno do espectro autista, é natural que existam pessoas que reagem e que transparecem situações diferentes, né? Então, assim, como trazer isso para a população, né? Para que a população não ache que está sendo, assim... Porque eu acho horrível dizer isso, tá? Mas as pessoas se sentem enganadas, eu não sei porquê, sabe? Às vezes... Uma história legal também pra contar. Depois eu passo a bola pra Ana, pra eu não monopolizar. Mas é porque me veio aqui. A gente faz palestras pra adultos. E a gente faz palestra pra criança. Exatamente o que eu ia dizer. Beleza. Gostei. Esses dias a gente foi numa escola e tinha uns pitoquinhos assim, com uma evolução mental que dava de 10 a 0 e muito marmanjo, muito adulto. Mas às vezes a gente tem que inverter. Quando a criança tá conversando em alto nível com a gente, tu tá ali, tal, trocando ideia, assim, elas, porque tal, e puxando termos, bem, né? conceitos, informação relevante. Ao mesmo tempo, há situações que a gente tem que fazer palestras para adultos e tratá-los como crianças. E dizer assim, fulaninho, seguinte, tem aqui nossos coleguinhas, mas o autismo, ele é assim. Talvez tu vá olhar para a pessoa e tu não vai identificar olhando de cima a baixo que ela é autista, mas isso não quer dizer que ela não seja. Aí tem o cordãozinho, aí tem o crachazinho, e aí tu tem que falar muitas vezes com o adulto como se fosse para uma criança. Então, essa tua pergunta é muito boa, porque isso acontece muito no nosso dia a dia. A gente vai em muitos lugares que quando a gente chega, as pessoas estão usando o tema do autismo para tirar sarro um do outro. E aí a gente entra com a nossa palestra, com a nossa sensibilização, as pessoas ficam, nossa, vão se sensibilizando, ou vão se constrangendo. Como eu pensava errado. Sabe? E aí no final, não, acho que até meu sobrinho, de repente, eu vou até levar um livro, aí leva o livro e tal. Então, muitas vezes, cara, a gente tem que falar o beabá, sabe? Olha, existe essa condição, a gente tem que respeitar o nosso colega, tá? O nosso amigo, o nosso vizinho. Não é porque ele é diferente em algumas circunstâncias, ou comportamentos, ou tem uma condição, que a gente vai desrespeitar ele, porque, inclusive, é crime, daí a gente mostra isso, aqui, inclusive, né? Inclusive, assim, não é nem pela questão social. Deixa até pro final, apenas. Que daí depois, se isso aqui não serviu pra ti, é crime, tá? Da cadeia, da multa. Se não então, vai por bem, vai por mal, tá? Se tu tratar a pessoa com desrespeito, acontece isso. Daí a pessoa fica... literalmente passo de formiguinha, né? Que isso a gente dá inquérito mesmo. Porque aqui em Porto Alegre, pelo menos, a delegacia ali, me fugiu o nome agora, mas eu acompanho no Instagram a delegada, e ela tá sempre falando sobre isso, que tá abrindo inquérito contra discriminação de doenças raras, autista, idoso, gay. A minha... Vamos investigar, entendeu? Eu acho ótimo, inclusive, né? Claro. Porque quanto mais aparato estatal tiver para impedir o ato de preconceito, melhor. Mas eu ainda sinto falta de campanha de conscientização. Eu queria ver outdoor, eu queria ver aquele negócio que muda o relógio, sabe? Não falta, porque tu enxerga isso na rua. Até numa fila de supermercado, deveria ter uma... Qual é a dificuldade de botar um totemzinho ali, explicando alguma coisa? Questões de atendimento prioritário e preferencial, que são diferentes também. Informações, porque a pessoa tá ali na fila, não tem nada pra fazer. Porque, então, lê ali, olha... Em fevereiro, a gente fez, no sábado, eu fui convidada pelo Instituto Atlas,
que a Deise, ela trabalha também com essas questões de doenças raras. Deise é presidente do Instituto Isso, é presidente do Instituto Atlas. E aí ela me convidou, fez assim, porque a gente tem, né? Desde que eu comecei assumir a presidência do Instituto, que vai fazer 1 ano agora em maio, o que eu fiz assim? O Instituto, para mim, é o meu projeto social, é a minha política pública. É o que eu posso fazer como uma pessoa da sociedade. Agora, se nada daquilo ali funciona, sim, aí eu sou advogada e eu posso ajudar a pessoa no outro lado também, né? E no Instituto, o que a gente tem? O objetivo da gente é o cuidar de quem cuida. É a gente poder fazer o seminário, mas é poder ter o espaço para maquiagem, o espaço para que elas possam receber massagem, o espaço para que elas possam ouvir música, que elas possam receber o reiki. Eu fiz curso de reiki para passar reiki nas mães quando a gente fez um evento no hospital. A gente foi para o hospital de clínicas, passou o dia todo, dia 23 de dezembro, fazendo massagem, maquiagem e dando reiki nas mães que iam passar internadas. Imagina se tu tivesse 1/5 do poder do Estado para dizer assim, vamos fazer uma campanha de conscientização. Porque não fazem, gente, pelo amor de Deus. Eu perto de qualquer data festiva, eu vejo comercial. Não tem AIDS. Usa camisinha. Tá sempre aí. Sempre. É um problema de saúde pública, ok? Só que a gente pode usar também desses mecanismos para conscientizar a pessoa, claro. Sabe? Mas não. Isso é uma coisa que sempre chama minha atenção com algumas doenças que parece que o Estado não enxerga como um problema de saúde pública. E eu vejo que muitas vezes é por falta de interesse mesmo, de ver retorno naquilo ali. Retorno, às vezes, político, ou enfim, né? E aí vai longe a conversa, claro, né? A gente Mas que a gente entra em custo. É o que a gente fala sempre nas ações judiciais. A maioria das negativas de tratamento judicial é porque vai onerar os cofres públicos. Eu tenho que... Campanha de conscientização vai onerar os cofres públicos. Eu digo isso nas minhas manifestações. Assim, data máxima, Vênus, o magistrado não possui o cofre do Estado. A chave do cofre. Não tem que lidar como se fosse a chave do cofre. Um gestor financeiro, né, do Estado. Ele tem que implementar a legislação. A Constituição Federal diz... A Jana disse todas as leis agora. Agora há pouco. Tu disse. E é tudo isso, mas não é uma, gente. É um monte, entendeu? Mas aproveitando do Igor, que o Igor estava falando das crianças ali, porque eu sei que a gente está se encaminhando para o final. A gente fala com horror, né? Que é o horror. Tem que ser umas 2, 3. Né? A gente fica aqui a gente faz 3 episódios, com um em cada livro de vocês. Mas da questão de crianças, eu tenho uma filha com 6 anos e uma com 11. E as meninas, principalmente a de 11, como ela me ensinou coisas, de chamar a minha atenção, e do Ricardo conversando, porque daqui a pouco vem aquela assim, aquela é feia. Aquela coisinha assim, né? E aí ela pegava e olhava assim, ó, ninguém é feio. Aí de até os 4, 5 eu lembro as pessoas são diferentes, tio Rick. Eu pude. Toma. E aí... Aquela... E ela... lapada sensata, e isso tem, seguidamente, assim, a minha filha de 6 anos, ela fala pra mim, assim, eu vou ser advogada. E aí, por que tu quer ser advogada? Porque eu quero tirar as crianças dos hospitais. Então, o que tu passa, e isso eu acho, a gente tem, as crianças, elas são boas. A gente, quando era criança, nós éramos pessoas, sim, boas e conscientes. A questão é que pra gente se enquadrar e entrar numa sociedade, a gente tem que se moldar de acordo com o que eles oferecem. Vai deixando, né? A gente, criança, a gente não nasce mentindo. De dormência. Né? A gente nem sabe o que é. Nem sabe o que é. A gente começa todas as maldades, todas as coisas que a gente... é a construção que a gente vai tendo ou durante a nossa criação, e não tô culpando pai e mãe de ninguém aqui, mas ou que a gente vai convivendo depois. O primeiro emprego, o primeiro chefe, os primeiros colegas. É aquilo ali que vai construindo depois o que a gente vai se tornando, né? Acho até errado dizer que a vida que molda, não, a sociedade. A questão ali pode acabar te moldando se tu permitir, né? Eu te falo isso, porque eu trabalhei com pessoas horríveis ao longo da minha carreira. Isso não mudou quem tu é. Não mudou. Eu achava horrível e falava, ok, eu preciso desse salário. Vamos lá, né? Mas depois que nós abrimos nosso escritório e tal, que eu me vi livre disso, eu acho que isso só me fez bem, só floresceu
mais ainda aquilo que eu já tinha né? Essa questão, assim, da pessoa ser moldada ao longo das questões ambientais, sociais, culturais, isso também é algo também que é o antes da conscientização, acredito assim. De cuidar das pessoas todas para que elas sejam elas mesmas, para que elas não entrem no estado de dormência física, espiritual, seja o que for, mental. Porque respeitar, isso acontece, né? sim. As crianças não são respeitadas. Isso, a pessoa, e às vezes as pessoas só aceitam aquilo que tá acontecendo, né? Como tu disse, elas estão num estado de dormência, onde tu enxerga e fala... Inclusive... Só que não, tem que levantar e falar, ei... Aproveitando o ensejo, assim, até para ficar registrado já, nós vamos iniciar um novo projeto chamado Herdeiras do Reino. E esse projeto é sobre crianças. Não é para crianças, é sobre crianças. Porque a gente sempre percebe isso, sabe, Jana? A gente vê as crianças sendo maltratadas de todas as formas possíveis. E eu não tô falando só de questão física, mas questão emocional, espiritual, sabe? Interna, social, cultural. E a gente vê muito as crianças que são tratadas de qualquer forma. E como é que elas vão crescer, né? Elas vão ser um reflexo daquilo. Forma, né? Cara, então, a gente está iniciando um novo projeto chamado Herdeiras do Reino, que tem como objetivo trazer orientações, conscientizações para os adultos, para que eles vejam a responsabilidade que é ter uma criança, cuidar de uma criança e preparar uma criança. Isso é muito banalizado. Para transformar o mundo num lugar melhor, sabe? Gente, fácil ter filho, né? Gente, eu sempre falo com o Igor, gente, as coisas mais divinas do universo, do ser humano, que é ter um filho, gente. Isso não é normal. Isso se normalizou. Gente, isso é divino. Isso, para pensar. Já falei contigo. A mulher, ela está gestando um ser humano. Um ser humano. Eu sempre me emociono. Não é simplesmente ter um filho e cuidar e deixar e largar numa escola. Gente, é um ser humano. Isso é muito lindo, sabe? Eu sempre me emociono muito quando falo em filho, porque eu sou apaixonada por criança. O Ricardo, quando me conheceu com 21 anos, eu falava que eu queria... O que tu quer ser? Eu quero ser mãe. Amiga, vamos mudar isso? Eu quero ser mãe, assim. Não mudei. Então, e eu tive, né? Eu tive a perda de três filhos. Então, minha primeira perda foi um casal de gêmeos com 22 anos. Eles tiveram um parto prematuro e depois a minha filha faleceu com 1 ano e 1 mês, né? Acho que quase 5, 6 anos depois dos gêmeos. Então, para mim, assim, quando a gente fala... E depois eu conheci essas famílias. Conheci as doenças raras. Comecei a conhecer crianças com limitações, com deficiência. E eu vou dizer para vocês, assim, todo mundo fala assim, eu queria ser tua filha porque eu sou muito flexível com as meninas. Mas eu tenho uma vez por mês a gente tem a roda da verdade, no qual eu posso sentar e elas podem dizer... mas não é trouxa, não. O que elas quiserem, elas podem dizer qualquer coisa, elas podem me julgar, elas podem dizer o que elas não gostam, como eu estou falando com elas, porque eu fui criada assim? Não, eu não fui criada assim. Mas eu olho, eu me moldei. Com as coisas que aconteceram comigo, eu olho para elas e eu digo assim, elas vão ser o que elas quiserem. Eu tô aqui, o meu papel como mãe é orientar elas. Nem proteger elas eu consigo proteger, porque elas vão ir pro mundo. Sim. Eu não vou ter como proteger elas sempre. Então, a gente respeitar que a criança, ela tem... Vocês vão amar, vocês vão conhecer elas dia 27, e elas vão levar o livrinho delas, que elas falam sobre as ordens do amor, que elas escreveram. Elas são umas fofas. Então, eu falo muito isso assim, respeitar que elas têm também os direitos delas. Elas têm o direito de não gostar do tio Rick. Mas gosto muito. Tá? Elas podem, ele é meu amigo. Elas podem não gostar. Elas têm o direito de não querer ir em algum lugar. Isso é importante. Sim. De não querer ir num lugar de... Então, a gente fala... E a gente tá moldando... Isso vão ser os nossos adultos. É que nem... O Ricardo briga muito comigo quando ele fala assim, a Alicia já sabe a faculdade que ela vai fazer? E eu disse, claro que não. Mas deveria, porque minha mãe... Eu com 8 anos já tinha certeza que eu tinha faculdade. Só que eu sou de uma época...
anterior. É verdade. Aí Entendeu? ela diz assim, não, eu quero fazer outra. Ah, eu não sei ainda o que eu quero fazer. E pra mim tá tudo bem. Show de bola. Porque a gente não pode, é óbvio, né, que tu tem que ter aquelas coisas de tu tá educando, que tu tem que ensinar, que tem as tarefas, que tem as rotinas, mas agora tu determinar que teu filho seja algo, tipo, não, se tu não estudar, eu acho que a minha irmã Parece loucura, né? comentou comigo assim, tipo assim, ó, mas ele vai rodar de ano de novo. Imagina, não vai nem terminar o segundo ano com 16 anos, que absurdo. Eu disse, por que que é um absurdo? Por quê? Vai perder tempo, vai perder o tempo. Mas quem pra com estar na 18 faculdade. anos sabe o que quer fazer da vida? Com certeza. Geralmente muda de ideia. Isso é um caso de originar depressão e ansiedade muito grande, que é o que provavelmente tem Eu vou causado revelar pra também. vocês, uma então, das né? questões, Eu né? sempre quis ser advogado e me formei advogado, mas hoje eu quero ser dentista. Então tá. A Jana fala pra Jana, Vai, eu acho que eu vou fazer por hobby. Tem tempo de Só fazer. pra fazer. Claro. Entendeu? Faça. Tô amadurecendo ainda a ideia, tá? Vai me- Esses conceitos tão engessados do passado refletem muito a base de Muito, preconceitos que a gente tem. muito. Como assim? Tu vai fazer uma faculdade? Ou, nossa, por que que tu não faz isso aqui que é mais seguro? É. Vai te estabilizar na vida e tal. E assim, a gente viveu muito isso. Eu vivi muito e depois eu e a Ana trabalhando juntos, porque a gente começou nossos projetos do zero, né? E aí, quando a gente começou, a gente teve muito julgamento, crítica. Nossa, Por quê, né? mas por quê? Pá, como assim? Porque a gente saiu da área, né, do marketing, de fazer só aquilo, de comunicação, né? Pra fazer uma coisa totalmente que as pessoas nem entendiam o que era. Falava, causa nobre, tá? Mas o que vocês são? Mas Qual vocês é? entendiam muito bem, né, o que estavam fazendo, né? A gente foi adiante, sabe? Tinha um propósito muito Exato. claro ali. Exatamente. E aí, assim, depois de algum tempo, de alguns anos, hoje a gente olha pra trás e vê quantas vidas a gente já, de alguma forma pequena que seja, impactou, sabe, positivamente. Então, é uma coisa pra não se arrepender, sabe? É Eu uma também coisa pra pensei, olhar, sabia? tipo, valeu a pena, Eu também sabe? penso um monte nisso, assim, tipo assim, porque tá, a nossa atuação é jurídica e tal, a minha, principalmente, porque a da Janaína é tudo, né? A Jana atua com a família, com a parte emocional, com a parte jurídica e tal. Eu não tenho esse dom, tô pretendendo desenvolvê-lo ao longo da minha vida, eu tenho 36 anos, acho que sempre é tempo, Novíssimo. né? Sem Mas eu dúvida. sou o cara mais assim, que fica mais centrado ali trabalhando. Mas agora, lidando com os clientes, lidando com as pessoas, eu começo a ler uma decisão e penso, isso é injusto. Não é só ilegal, né? É mais do que ilegal. Isso é injusto com aquela pessoa. Não pode. Né? Então, assim, Sim. a gente vai alterando também alguma coisa pro melhor, né? Assim, pra A tentar nossa buscar. combinação perfeita é que ele é a teoria, eu sou a emoção, né? Ele Fechou. faz a petição, aí eu vou lá, não tem emoção aqui, daí ele faz, acabou com o meu trabalho. E fica Mas lindo hoje- no final. Mas depois ele entende. Fica uma obra de arte no final. Claro, Gente, com fala isso, certeza. né? Sabe? Porque é... Aqui a gente também fez esse Mas match, é né? isso, Esse é complemento, isso. as pessoas certas Como, do teu assim, lado. eu acho que passa pelo momento onde tu percebe que tu não é bom em tudo, entendeu? É só isso. E às Nem vezes, quero assim, também né? ser bom em tudo, pra Claro. quê? É. Pelo amor de Deus. Às Que vezes pressão. É. um pequeno movimento que a gente faz, a gente acha assim, de repente isso aqui é pouco, né? É tão simples, mas para a pessoa que está do outro lado, pode significar muito. E até para ir finalizando, assim, eu gostaria de trazer o exemplo do que a gente tá fazendo lá em Canoas, com a sala sensorial que vai sair lá no shopping de Canoas. Por que eu trago esse exemplo? Porque quando a gente começou esse projeto, a gente conversou com várias mães. Uhum. E muitas mães vibraram quando a gente falou que ia ter uma sala sensorial lá no shopping, que elas iam poder ir com seus filhos lá e ter um suporte, ter um local de acolhimento. Muitas falaram assim, teve uma até que disse, olha, eu pedi a Deus por isso. E estavam lá até no evento aquele dia, né, se emocionando e... Eu vi. Cara, então assim, a gente pensa, pô, de repente é uma coisa tão simples, mas faz muita diferença. Faz. E eu sei que vocês vivem isso no dia a dia de vocês, na luta de vocês, nós também. E às vezes nem é um projeto ou uma causa ganha ou algo assim. Às vezes é uma forma de acolher, uma forma de falar, de dizer, olha,
como é que eu posso te ajudar? De escutar Até a pessoa, não sei né? como te ajudar, mas me fala, tô aqui, estar aberto, entendeu? Isso, cara, já faz uma diferença na vida das pessoas. Então, que a gente não esqueça disso, sabe? Que aprenda a tentar praticar mais esse tipo de ação, porque, cara, se eu fizer um pouquinho assim, o Ricardo fizer um pouquinho assim, a Janaína, a Ana e tal, no final a gente vai ter uma sociedade tão diferente, sabe? E isso vai ser muito legal, assim. Muito. Quero estar acompanhar, vivo pra né? ver. Eu também. Eu também. Eu tenho certeza que as pessoas... Eu acredito muito, eu falo, o nosso lema lá no Instituto é que juntos somos melhores, e eu sempre falo isso, assim, qualquer associação, qualquer pessoa que me convida, eu digo assim, a gente tá junto, vai fazer alguma coisa esse mês, então não vou fazer nada, a gente se une, vamos fazer uma coisa maior, porque às Sim. vezes não adianta, eu falo que tem que cuidar quando tu quer fazer o bem para não entrar na guerra de egos, que as pessoas ficam, não, Tem isso, eu vou né? fazer. Tanto que a gente fez questão de convidar uma advogada de São Paulo, que ela atua, ela é mãe, a doutora Renata, maravilhosa. Ela é mãe e ela atua. Conheço ela desde o início, Querida. quando eu comecei a advogar na área de direito da saúde. E a gente fez questão de gravar com ela. Por quê? Porque é assim, a gente quer trazer informação. As pessoas precisam saber dos direitos e elas precisam saber da história dessas pessoas. Aí Do tu fala, ai meu essas Deus, pessoas mas o que não passam. tem no Google hoje? Exemplo, quantos anos a nossa cliente da Paraíba estava internada lá mesmo? 6 anos. 6 Eu anos falei, internada nossa. no hospital. Falou, nos contou. 6 anos. Como Poder assim? pegar um ar, sem poder nada, né? Como assim? A Heloísa, 2 anos em São Paulo. Misericórdia. Com eles, e todos os laudos, todos os fundamentos é que ela deve estar em casa, tem perícia, assistente social, o hospital está dizendo que ela tem que ir para casa e o juiz dizendo que não pode onerar os cofres públicos, que ela E não que- está E desassistida que se dentro do existe hospital. mais de uma alternativa para o tratamento, deve-se manter ela dentro do hospital. Não, uma pergunta de leigo, assim, no caso, essa pessoa, juiz, né? Ele não deveria ter uma regra pra ele de conhecer essa família? Isso não ajudaria muito? Eu já... No caso, tu não pode estar aqui numa salinha bonitinha com ar-condicionado e só olhar aqui, tu não viu, não papel, sabe. Eu conheço Não sabe nem magistrados como é que a que fazem pessoa é. inspeção judicial. Sai da vara e vai pro Sim. hospital ver. Isso deveria Só que isso é ser raro. uma É lei, raro. uma Raríssimo. regra. É. Porque Raríssimo. ele não pode fazer algo pela Inclusive, pessoa um sem amigo meu conhecer. de Caxias do Sul, e ele faz Cara isso. Ele sai do fórum e vai no local olhar com os olhos dele. Eu acho incrível. Isso é show. Mas eu tenho essa... Sei que das- são milhares de pessoas, mas, né? Mas são milhares de processos, mas não são milhares De processos urgentes. específicos urgentes. Não é E vários o juiz tem outras processos pessoas para de fazer isso. Tem pessoas olhos por ele, internadas. tem perito. Sim. Nomeia um perito, manda o oficial de justiça fazer um mandado de constatação. Pode acontecer. Mas já ocorreu a perícia. A perícia sim, foi favorável. favorável. O juiz... E mesmo assim, Porque o magistrado não está distrito ao laudo pericial, ele Então, pode decidir essa de pessoa qualquer forma. que nega ou não, ela deveria, então, estar presente. Porque assim ela vai Ela não saber está exatamente dizendo o que não fazer. tem o direito de ter o tratamento em casa. Ela está dizendo que ela não está desassistida porque o Estado está custeando o tratamento dela No hospital. dentro do hospital. Mas Só que aí ela- tu tira o direito da mãe, de Tu todos priva os outros os várias direitos coisas, fundamentais. Saúde, Sim. educação, lazer, porque lazer é um direito Socialização. constitucional. Na verdade, isso O direito- poderia ser uma cura para essa pessoa, né? Ah, é, Porque o- ficar num hospital todos os- fechado. Todos os isso- direitos é da discussão. criança que é previsto no Exato. ECA, ela vai Esta ficar presa dentro a do hospital. discussão. sim. Bom, a Bora. gente voltou. Vamos ver para. Eu queria ver, vou começar pelo Igor e vou terminar com a Ana. Tu quer fazer alguma ponderaçãozinha Só queria dizer antes? que eles são maravilhosos, gostei muito, achei o máximo. E onde que eu compro o livro desse? Inclusive para as pessoas que querem comprar. Aqui, agora. Tá, é isso. Tá Nós bom. temos o nosso Instagram, que é o Causa Nobre BR. Podem Uhum. nos seguir lá, por favor, para nos ajudar. E nós temos o livro em versão digital, todas as edições versão digital, pelo nosso site, diarioazul.com.br. Importante. E a versão física pode nos chamar no WhatsApp ali que a gente pode enviar, ou ele está presente na Livraria Santos, do Canoa Shopping. Aham. E também vai estar em Porto Alegre também, né? Sim, vai estar nas outras em breve. Nas outras já, também em breve. Mas no Insta é onde acha, com certeza. Isso, Sim. com certeza. Pelo amor de Deus, quem não tem Insta hoje se trate, né? No Insta ou no Facebook, Causa Nobre. Isso aí. Até no Também. Facebook. É.
Bom, eu quero perguntar para ti, Igor, o que tu deixaria de mensagem para as pessoas referente ao autismo e de todas as histórias aqui que tu conhece? A pergunta vai ser a mesma para vocês dois, mas de todas as histórias que vocês já ouviram nos 3 livros e do que vocês convivem com essas pessoas, o que vocês gostariam de deixar, assim, aquela mensagem principal para vocês como propósito de vida? Bom, eu diria que o tema do autismo e as causas referentes ao autismo não se tratam de autismo, se tratam de pessoas. A gente está tratando de um ser humano. E eu vejo que a nossa grande missão, o nosso grande propósito é nos tornarmos realmente mais humanos. Que é quando isso falta, a gente tem todas essas mazelas, esses problemas que às vezes a gente tenta resolver na justiça, ou com conscientizações, ou na base da pressão, porque falta o ser humano. A gente dificulta muito coisas que poderiam ser bem mais simples. E às vezes até um pequeno movimento, como fazer uma sensibilização, ou fazer um evento, ou ter um direito garantido, se torna algo tão complicado. A gente vai se perdendo dentro dos nossos egos, dentro dos nossos orgulhos, né, das nossas próprias dores. Então eu vejo que não se trata de autismo, se trata de sermos mais humanos. Quando a gente conseguir ser mais humanos e entender qual é a nossa essência nessa breve passagem aqui na Terra, tudo vai ficar mais simples. As pessoas vão ser mais respeitadas, não só as pessoas dentro do espectro autista, mas todas as pessoas que precisam de respeito. E quem é que precisa de respeito, né? Todo mundo. Mas eu diria que a grande questão é a gente aprender a sermos mais humanos. Quando a gente fizer isso, a coisa vai ficar bem mais legal. Que loucura, né? Humanos que precisam aprender a ser humanos. A gente tá num nível... Bom, vamos lá. Muito obrigada, Igor. Obrigado. Ana? Nossa, depois dessa, né? Bom, eu tenho Ana, eu vou complementar para ti. Além disso, eu queria saber se a Ana adulta encontrasse com a Ana criança dela hoje, como que ela veria o Diário Azul? Eu ia falar, corre! Não. Que perguntona, né? Nossa, eu acredito que ela teria menos medo. Nossa, você foi forte. Foi. Gostei. Ela teria menos medo e ela veria que ela é capaz de fazer as coisas, sabe? Ai, gente, até bati no microfone. Ela teria menos medo e encararia melhor as coisas, não deixaria pra depois muitas coisas, se preocuparia com menos coisas inúteis, que de alguma forma ela aprendeu, absorveu. Então, além disso, também diria pra ela que simplesmente ame, simplesmente respeite, porque é isso que a gente... Para sermos humanos, a gente tem que respeitar essa regra básica, sabe? Que é a lei do amor. Verdade. Pro próximo. É só isso, gente. Além disso, engloba todas as religiões, todas as crenças. É o amor. É o amor que a gente tem que ter com o próximo. É simples, é o básico. O amor baliza tudo, né? Obrigada. Sim. Baliza tudo, porque não tem como tu agir de uma forma ruim com uma pessoa se tu percebe que ela é um semelhante, né? E que ela sente algo que tu vai sentir também em algum momento, né? Então, isso me valendo da tua pergunta, eu acho que se fosse o meu caso, eu ia dizer, calma e respira. Vai passar. Sem pânico. Vai passar, vai dar certo. Só segue, né? Porque eu acho que quando a gente insiste em alguma coisa e a gente faz aquilo com amor, a gente chega lá. Às vezes demora, mas chega lá, né? Então, sim, é sobre isso. É sobre como é que é persistência, né? E percepção de que a pessoa que está conversando com a gente também é um ser humano, gente. É isso. Ana, muito, muito obrigada. Compartilho contigo
porque eu tenho certeza que se as pessoas colocassem mais amor no coração, amor cura, amor transforma, amor, nossa, é tudo que as pessoas precisam para que a gente tenha um mundo um pouquinho mais consciente, um mundo com um pouquinho mais de empatia. Muito obrigada de coração por ter aceitado o convite. Adorei. Dia 27, gente, dia 27 de abril, nós vamos estar no Medplex da Zona Norte. Vamos estar realizando um evento, um coquetel para mães atípicas. Vai ser um evento lindo e a gente vai estar com esses dois maravilhosos lá. Vai ser muito legal. Muito obrigada. Beijo a todos, até mais. Tchau, pessoal.